Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do Evangelho em Nosso Lar. Êxodo, capítulo 4, o poder de Moisés para fazer milagres. Moisés respondeu ao Deus Eterno: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Deus Eterno não me apareceu. Então o Eterno perguntou: o que é que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Disse Deus: jogue-a no chão. Ele jogou e a vara virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Eterno ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou uma vara na mão dele. Então o Deus Eterno disse: faça isso para provar aos israelitas que o Eterno, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. E o Eterno continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou o Deus Eterno. Ele pôs a mão no peito novamente, e, quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Eterno lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu: ó Deus eterno, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começou a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Eterno lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz que fique cego? Quem sou eu, o Deus Eterno? Agora vá, pois eu ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Deus Eterno ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve esta vara, porque é com ela que você vai fazer os milagres. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para a casa de Jetró, o seu sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Deus Eterno lhe havia dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. E mais uma vez o Deus Eterno disse a Moisés:
Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Deus eterno, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixei o meu filho sair a fim de me adorar, mas você não o deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Deus Eterno se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Eterno deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Deus Eterno disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no Monte Santo e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Deus Eterno tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todas as autoridades do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que Deus Eterno tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Eterno tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. A passagem de hoje é uma passagem de preparação para Moisés, né? Aceitar, acreditar que o Deus maior estava com ele, o Deus eterno, e ele faz provas da sua vinda através de 3 atos. Atos de que com a vara viraria cobra e a mesma vara voltaria a ser o cajado. Depois da mão de Moisés sobre o seu peito, que ficou leprosa, e o mesmo toque no peito, ele voltou a ser curado. E a terceira foi a água transformada em sangue. E Moisés pegou sua família e voltou para o Egito. No deserto se encontrou com seu irmão Arão, para que ele fosse o portador, né, da voz, da oratória, o que fosse comunicar todas as vontades de Deus. Moisés iria transmitir tudo o que Deus falaria com Moisés, ele iria transmitir a Arão, para que Arão esclarecesse o que deveria ser feito pelo povo israelitas no Egito. E assim foi. Eles foram para o Egito. E a leitura continua. E serve de reflexão para que a gente possa hoje aprendermos mais um pouco sobre a passagem, né, de Êxodo e do Evangelho em nosso lar, elevando o nosso pensamento a Deus. Gratidão, Senhor, muito obrigada, que assim seja.